de acordo com os ideais da anarquia, ela seria boa. Mas, tipo... Aí eu acho engraçado, né? Que essas pessoas, elas sempre... Tipo, tá no livro, beleza. Por exemplo... Quando a gente começou a aprender da União Soviética, mano, a gente começou a gostar muito da União Soviética. Não, cara, sabe qual é o lance? Eu sabia das atrocidades da União Soviética. Mas eu achava... A gente se admira muito pela garra que o exército tem. Lembra? Eu gosto da Wehrmacht, do exército da Alemanha, mano. Não, então, mas por exemplo, o exército russo, os soldados, os caras que mandavam, foda-se. Mas os soldados eu admiro, porque mesmo eles sendo obrigados a lutar e sendo impostos a condições horríveis, né? Porque é só você ver o Círculo de Fogo. Um soldado leva o rifle. Se os, a cada 2 soldados, um pega o rifle. Se o outro morrer, você pega o rifle dele. Sabe? Tomando o cara pra guerra sem arma. Mas eu acho interessante a garra que esses soldados tiveram. Claro, eles foram fantoches, mas a garra que eles tiveram pra lutar pelo próprio país. Independente da ideologia. Porque eles foram manipulados, sabe? Mas, por exemplo, eu acredito que se eles fossem democráticos, tipo, conservadores, e... Você sabe, né? Quando você tem patriotismo, você faz qualquer coisa pelo seu país, assim. Eu morreria pelo meu país se ele fosse invadido nesse momento. Eu lutaria contra as forças que estão invadindo. Que porra, a gente tá no nosso direito de liberdade, sabe? Que nem o João falou, a merda do Getúlio Vargas não foi ter entrado pro eixo. Porque aí os Estados Unidos ia invadir o Brasil e todo mundo ia se juntar para lutar contra os Estados Unidos. Cara, um grande exemplo disso é a Frente Unida Chinesa. Sabe? Os caras se odiavam. Eles se odiavam, mas eles lutaram por algo maior. Eu acho que o lance que, olhando pra trás, eu admirava mais na União Soviética era o fato de você lutar por algo maior. Soldados. Porque assim, Polônia. Polônia é um país de merda hoje em dia, porque é ex-União Soviética. Mas se você pega o histórico de batalhas e tradições que eles têm, você, porra, a Polônia é foda. Mesmo que é uma merda hoje em dia, por isso que eu gosto muito da Polônia. Fala que deturparam o Marx pra um polonês. Fala. Nossa! O cara grita curva! Pega o cavalo dele e passa por cima de você, velho. Caramba, onde é que tem caixa? Porra. Uma das namoradas do Charlie era polonesa. Do Charles. Não, do amigo do Charles. E ela tava fazendo faculdade. Ah, tudo caiu. E ela tava fazendo faculdade de geografia. E ela odeia. Ela veio da União Soviética, né? Sabe o fim da União Soviética? Polônia uma bosta. Tava aquela merda que é a União Soviética. Só que pior, porque a União Soviética tava uma merda na época e a União Soviética já é merda, então a merda é da merda. Ela era polonesa e veio fazer faculdade de história aqui. E ela começou a namorar um cara, e... Nossa! O Charles, ele falou exatamente assim. Você tinha que ver a reação dela quando apareceu um cara na sala dela com a camiseta CCCP da União Soviética, né? Ou Che Guevara. Mano, ela ficou muito puta, velho. Porque assim, ela é de família judia. Ou seja, os nazistas que são de esquerda não são de direita, né? De acordo com o que os livros falam. Não, sim. O livro fala que eles de direita. Eles falam que eles são de direita. Eles já fuderam a família dela. Aí veio a União Soviética pra fuder ainda mais. A União Soviética entregava os judeus pra Alemanha. Cara, isso é o bagulho mais escroto. E qual é outro exemplo aqui? O Levante de Varsóvia. Você tá ligado que o Levante de Varsóvia falhou
porque os soviéticos não avançaram enquanto tava rolando o levante, né? Os soviéticos eles estavam acampados em volta de Varsóvia. Mas eles pensaram, poxa, se a gente deixar esses caras vencerem, se a gente ajudar esses caras, a Polônia vai lutar pela liberdade dela. Se a gente anexar a Polônia. E eles não ajudaram. O movimento falhou. Depois que o movimento falhou, eles foram lá e invadiram. E tomaram a Polônia pra eles. Simplesmente assim. E a galera sempre fica... Nossa, velho. Vê se eles citam os gulags nos livros. Não cita, velho. Eles não citam o Grande Expurgo. O Grande Expurgo foi um bagulho foda, velho. Aí esse bagulho que deturparam Marx. Stalin subiu o poder dizendo que o Trotsky tava deturpando Marx. Cara, eu não sei direito sobre o Trotsky, mas ele era comunista, não era? Sim, mas tipo, o Stalin falou que ele tava deturpando Marx. Beleza. Aí, por exemplo... Aí depois a falam Cuba... que o Stalin deturpou Sim, o socialismo. a China fez falam isso. que a Cuba... Aí depois foi, tá ligado? Indo assim, tipo, cada um deturparam. A culpa no outro, sendo que todos fizeram merda. Todos seguiram o marxismo real. E a galera fica falando que deturparam eles. Por quê? Pra dar uma justificativa pra tentar de novo. Quanto é que os chineses mataram, sabe? Mais de 40 milhões. 40 milhões. Fora os japoneses, né? Que também são de... Não consideraria de esquerda, velho, porque eles tinham um imperador, né? Mas nos livros eles classificam como fascista. Não sei. O que você acha sobre o Japão? Acho que ele era... era... Acho que ele era de esquerda. Era de esquerda. Porque o Estado controlava tudo. Se era contra o cara... se Assim, pensar mas assim, monarquia também deve ser tipo algo parecido, um pouco inclinado pra esquerda. Não, cara, nesse lance, eu diria que economicamente eles são esquerda. Mas em questões de costume eles são de direita. Eu não sei, é um bagulho Tipo, retardado. também não tem esse bagulho de dar rótulos. Tipo, eles podem ter um socialismo lá implantado, que eles Então, controlam a mas economia. é um bagulho retardado. Eles estatizavam tudo. Então era socialismo. Mas, por exemplo, eles mantinham tradições. Então, tipo, por exemplo, não é como, tipo, não é só como tipo, tem o comunismo E a soviético. gente também não pode Tal. considerar centro, porque mais um menos um dá zero. Não. Eu diria que depende do que você tá falando. É Japão, velho, Japão. É o Japão, velho. Cara, eu acho muito foda os samurais. Porque assim, os samurais, eles não lutavam E pela tem que achar as ideologia. caixas, mano. Eles... Ah, verdade. Eles não lutavam pela ideologia, e sim pela honra, né? Eu acho muito foda esse lance espartano de lutar pela honra. Teve um pensador da esquerda. Ele disse que os espartanos podem ser comparados aos terroristas do Islã. Por quê? Não sei, ele compara. Ele fala que quando tipo eles foram lutar contra os persas, eles fazem a mesma coisa que quando os terroristas lutam contra os Como americanos. um grande achador de furos em argumentações e histórias, eu contesto porque os espartanos estavam defendendo o território. Sim, isso é idiotice. O cara fala como pensador e fala isso. Estavam defendendo a família deles. O que o terrorista faz? Ele causa terror, ele ataca. Você já viu um terrorista defendendo? Tipo, vou defender meu país porque ele tá sendo atacado. Eu sou terrorista? Eu sou um defensor. Eu sou um patriota, eu não sou um terrorista. Qual é a lógica de você chamar um cara que defende o próprio país de terrorista, sendo que causar terror é causar danos a outras pessoas e não a você, não a defender você de danos ou o seu O que a gente tem que fazer aqui? Tem que plantar bombas. Tem que achar outra caixa. Caralho, caiu. Dá pra ver, né, os tipos de pensadores que a esquerda tem. Não é foda, mano.
Antes de eu saber o que era conservadorismo e tal, a gente classifica na escola, sem detalhar muito, direita como fascismo, esquerda como socialismo e centro como quaisquer tipos de democracia. Não é isso? Sim, mano, quando eu era criança eu pensava que era de direita. Porque falaram isso pra mim. Não, Você pensa em fascismo, você já pensa em direita, tipo. então, mas por exemplo, eu. Eu. Eu não sei, eu não lembro. Mas, se eu não me engano, eu tinha ideias conservadoras desde então. Eu conversava com meu pai quando eu tinha uns 11 anos sobre armamento da população. Eu falava, não, porra, tem que defender sua mãe. Pronto, acabou. Porque você sabe que é criança, criança não entende muito, mas, porra, se eu pegasse pelos conceitos agora do que a gente é politicamente, a gente seria centro. Porque a gente apoia a democracia. Porque o centro é tipo democracia, acabou. É o único pré-requisito pra você entrar em centro, de acordo com as escolas, é você apoiar a democracia. E, porra, velho, a gente seria centro, mas centro não tem nada a ver. E, aliás, que porra é centro, velho? Mano, centro é uma coisa criada, eu acho que não existe. Essa coisa. Não existe porque... Uma coisa é defender o certo e outra coisa é defender o errado. Tipo, não tem esse de posição política. É a mesma coisa de você tentar consertar um erro com um acerto. Você não vai anular o erro. É tipo você tentar ser centro, tendo ideias de esquerda e de direita. Não existe. Isso é impossível. Como é que você vai ser, tipo, religioso e comunista? Não tem como. Porque tem comunismo é anticristão. Aliás, aquela ironia lá que você mandou da mulher, da menina que fala que é feminista, cristã e comunista. É. Que o próprio lance do comunismo não diria que secularizar. Que, por exemplo, a Suécia é um país secular em questões religiosas. A religião é totalmente fora da política, mas eles são um país cristão. Mas eu diria um país de democracia. De democracia. Socialismo e democracia, tá? Um país ateu. Um estado ateu. E acho que a religião, querendo ou não, é uma coisa que mantém as pessoas unidas. É a base de toda civilização. Porque, por exemplo, eu sou cristão. Mas eu não posso ter as mesmas ideias que você. Mas você é cristão. Mas, por exemplo, se eles atacarem cristãos, nós dois vamos defender. Independente das nossas ideias. Eu vou defender em caso de uma guerra. Independente da sua ideologia. Se você ama o seu país, você vai defender ele de qualquer jeito. Exceto se você for comunista. Porque aí se a Venezuela invadir o Brasil, você vai apoiar a Venezuela. Tem um cara que... Ai, caralho. Eu sentei errado na cadeira. Ai. Sabe quando você torce sua perna? Eu torci minha perna, calma. Tenho que recuperar dos danos. Tá, pode continuar. Não, tipo... Eu vi um youtuber, né, que ele faz sátiras, assim, do governo venezuelano. Mas, tipo, como se fosse uma coisa boa, tá ligado? Citando, tipo, nossa, mas que bom que na Venezuela você pode emagrecer, tipo, sem fazer exercício. É tipo aquelas propaganda. Emagrece 50 quilos em uma semana, saiba como. Aí eles te mandam pra um site de viagem pra Venezuela. É tipo isso, você já vai lá morar. Tô comprando passagens pra Venezuela. O Charles é de direita também, sabe, né? O Charles ele tem posturas bem conservadoras. Por exemplo, ele é totalmente contra o terrorismo, independente do que aconteça. Tipo, você vai matar o bisneto do cara que matou seu pai? Não tem nada a ver. Ele não tem culpa do que o filho da puta lá fez. Eu vou matar os alemães porque o Hitler... Eu vou matar todos os alemães porque o Hitler... Eu vou matar todos os austríacos, né, cara? Verdade. Mas de acordo com as pessoas, eles acham que Hitler era alemão. Não, mas tecnicamente depois ele virou alemão, porque ele pegou a cidadania. Ele é germânico. Pronto, melhor. acabamos.
a Áustria Germânica. Mas a Áustria também é outra filha da puta no meio, assim. Porque, porra, grande parte da Schutzstaffel veio da Áustria também. Tinha muita galera. Inclusive, um dos últimos pontos a serem tomados, que eram da Schutzstaffel, era na Áustria, no castelo de Iter. Mas, por exemplo, não tem o Charles ele é bem conservador em relação a isso. Ele falou um bagulho interessante na aula de hoje. Você tá ligado, né, que o governo brasileiro teoricamente mete pau na Venezuela, né? Tipo, Temer e o caralho, os caras meteram pau na Venezuela. Mas sabe quem é que vende arma pra Venezuela? Nossa. Cara, sabe a Taurus? Aham, tô ligado, essa marca é da hora. Empresa brasileira. Eles vendem armas pra Venezuela. A Imbel vende arma pra Venezuela. Eu vi um bagulho interessante, assim, tipo... Uns caras estavam discursando, né? No discurso que estavam os comunistas lá, ele falou... Cita países que tem um socialismo, tá? Eles não precisam ser totalmente comunistas ou socialistas, mas cita França. Aí foi França, Portugal, Espanha. Aí o cara falou falido, tá ligado? Tipo, todo mundo faliu. Aí ele falou... França é realmente falida, Portugal é realmente Aí falida. ele falou... se Cuba é tão bom, por que a galera foge pra Miami em vez de ir lá pra Cuba? Por que a Venezuela foge pro Brasil e os brasileiros não fogem pra lá? Por que, tipo que as isso. pessoas... Por que tiveram que construir a porra do muro de Berlim para as pessoas não fugirem pro outro lado? Provavelmente eram os capitalistas que queriam ser comunistas, né? Que tava dando muito certo lá. É, né? Eu acho muito engraçado que eles deram um nome totalmente retardado, né? República Democrática da Alemanha, a parte comunista, né? Que democracia? Claro. Que tipo de democracia que tem partido único? Que, por exemplo, as pessoas falam regime militar, ditadura militar, mas você sabe que tem a Arena e aquele outro partido que eu não lembro. Ô, me resgata aí. Onde que você tá? Ah, tu foi preso de novo. É, eu morri. Tá bom. Mas, por exemplo, existiam dois partidos. Um não ganhava porque não era votado, porra. Mesma coisa as urnas eletrônicas também. Puta roubo, mano. Se vocês vão reclamar de roubo na ditadura militar e usar isso como argumento, hoje em dia... Sabe quem criou as urnas eletrônicas? Venezuela. Sério? Sim, isso é da empresa lá da Venezuela. É mó roubo, mano. É tudo manipulado. Tipo... E o Obama? O Obama é um cara que surgiu do nada. Ninguém sabe de onde ele veio. Um cara que foi criado em laboratório. Pra ser o primeiro presidente negro islâmico dos Estados Unidos. Cara, mas sei lá, eu tô muito lerdo hoje, porque eu não consigo falar e jogar ao mesmo tempo. O Obama. Eu não sei o que o Obama é. O Obama é o quê? Frouxo. Mas o Obama é esquerda, direita. Não sei. É o quê? Acho Eu que ele é não mais sei, velho. esquerda. Porque ele não era conservador, o cara. Ele é mais de esquerda. Mas eu acho interessante umas medidas que ele tomou. Por mais que elas sejam burras. Tipo o Obama Healthcare, que é o plano de saúde do Obama. Eu acho que tá... Sabe aquele lance de tá certo, mas tá errado? Porque, por exemplo, ele não teria que criar um plano de saúde se a medicina, os hospitais públicos fossem bons. Ou se existisse hospital público, né? Porque lá não existe direito. Esse negócio aqui de hospital público é uma mentira. É verdade. Você paga através dos impostos. Você paga sem saber que você tá pagando. Então, cara, mas sabe qual é o problema? O problema não é você pagar pela porra do O problema é você pagar e não fazer a tipo. É você pagar e bom, ser uma bosta. é. E você tem que pagar a porra de um convênio de 5 mil reais. Que, por exemplo, meu pai
meu pai ele assinou um plano de família prata, que é o segundo mais caro, pra nossa família, pra gente ter acesso nos hospitais, tipo, se eu for atropelado agora, se eu tomar um tiro, eu tenho atendimento. Por quê? Porque o hospital público é uma bosta. O hospital do governo, na verdade. O hospital do governo. Que é uma coisa que eu não sei se a maioria dos conservadores concordam, mas eu concordo que deve ter hospital teoricamente público, né, do Estado. Assim, é o mínimo que o Estado deve oferecer pra gente, o hospital. Porque se a gente paga imposto, são funções mínimas. Por exemplo, coleta de lixo. A gente não tem que pagar uma empresa que coleta lixo pra gente. A gente tá pagando o governo. É como se o governo fosse uma empresa. O que você acha sobre hospitais? Eu acho que eles deveriam, por exemplo, eles deveriam, Gente, em vez deles o cuidar país do medicamento, parece que tipo, tá muito num podcast. tipo, eu acho que Falando. em vez dele tá, tipo, tipo, por exemplo, o câncer. A galera, em vez de prevenir eles pegam um tratamento, que é muito mais caro. Mas, tipo, se os Sim. hospitais públicos focassem em, tipo, em prevenção, tipo, pegar todo o dinheiro e focar em prevenção. Pesquisa também. Tipo, se E, você além não do vai ter que mais- tratar a doença se a doença não for tipo, se você prever ela, se pegar Não, medidas mas contra isso daí ela. é outra questão. O que eu tô falando é sobre existirem hospitais públicos ou não. Públicos entre aspas, né? Vamos chamar de hospitais do Estado. O que você Ah, acha mano, sobre eu acho que, existir por ou não? exemplo, em Portugal, na Austrália, nos Estados Unidos, não sei se nos Estados Unidos, mas tipo, por exemplo, você tá com uma gripe. Você vai no Aí tu vai hospital? pagar, tipo, você vai pagar R$ 100 pra ir numa consulta, tipo. Não. Então, tipo, é bom porque, tipo, você pode pegar remédios e tal. Mas o ruim do remédio é que ele deixa seu corpo, ele fortifica as bactérias. É. Não exatamente, cara. Foi mau uso dos remédios. O nosso professor de. O meu professor de filosofia, o Lucão, ele. Que é o Magikarp, né? Aham. Ele falou que antigamente era muito comum usar antibiótico pra tudo. E o que acontece? Quando você faz antibióticos pra tudo, dá antibiótico pra tudo, se tem uma bactéria mais forte, mais resistente, você mata todas as outras e sobra alimento pra ela. Ela vai se multiplicar. Vai chegar uma hora que não vai ter antibiótico. Então isso foi uma cagada da ciência, ou dos médicos. Mas, por exemplo, você tá querendo dizer que coisas básicas da saúde deveriam ser cobridas pelo Estado e tratamentos mais avançados deveria ser pago? Sim. Ah, também. Ou, sei lá, mano, por exemplo, o Japão. O Japão só usa um remédio se você estiver numa situação muito crítica. É, porque assim, eu acho muito interessante da medicina oriental de não usar remédio. É acupuntura. Sabe o que é acupuntura, né? Não sei. É Talvez eu tipo, saiba, mas. sabe medicina tailandesa? Não, mas zoando. É. Aquela medicina de colocar agulhas em certos pontos pra você curar, pontos vitais, sabe? Ah, sim. Eu tenho um caso de que a acupuntura funciona, que foi minha mãe. A minha mãe, ela teve uma doença, tipo, você pode considerar pior que a morte. Porque é o seguinte, os ossos dela não se mexiam. Os músculos não se mexiam. Ela ficou paralisada de cama por 2 anos. Só que o que acontece? Os nervos dela, eles funcionavam dilatados, cara. Então ela sentia dor 3 vezes pior. Pensa, é como se você tivesse sido quebrado todos os seus ossos 3 vezes pior. É tipo isso que ela sentia, todo dia. Ela ia beber uma água, é tipo tomar uma facada, tá ligado? Tudo doía. Ela não foi curada com remédio. Foi acupuntura. Que é medicina oriental. Então não é medicamento. Ela fez ingestão de mercúrio, de aço, sabe? Elementos pra curar. Não deu porra nenhuma, mas foi a porra da medicina oriental que fez isso. Mas Então, a bactéria é tipo wiki. foda.
Wiki. Por exemplo, você fica usando o mesmo remédio, o mesmo O golpe. golpe não funciona a mesma coisa. Não funciona contra o mesmo cavaleiro 2 vezes. É, mas aí é mais, tipo, não é 2 vezes, mas, tipo, por exemplo, ela vai se fortificando, tipo... Por exemplo, você usar a mesma estratégia em um jogo de estratégia sempre, que você jogar Então, contra seu amigo. Mas o... Não, isso é um pouco diferente. Explicando de uma maneira mais simples, é assim. Existem bactérias mais avançadas do que outras. Simplesmente porque existem, isso é comum. Então você mata as mais bosta. Se você mata as mais bosta, você garante o domínio para mais forte. Então o que acontecia? Elas ficavam mais fortes. E aí eles davam antibiótico e começava a não fazer efeito porque só tinha bactéria mais forte do que o próprio antibiótico. Então era isso que dava merda. Mas, sabe, esse lance de medicina natural é muito foda. Medicina natural, digo, não fumar maconha, tá ligado? Mas existe uma grande diferença entre plantas medicinais e plantas entorpecentes, né? Por exemplo, plantas medicinais. Existe um medicamento que eu uso pra dormir, que é um calmante, que ele é feito de planta. Que é uma parente da cevada, que é a cerveja. Não tem nada a ver. Mas, por exemplo, é feito de planta, Me né? resgata. Ah, caralho. Não é laboratório que criou uma substância pra eu poder dormir, não. É planta, velho. E o Japão, ele fez isso de uma maneira muito inteligente, que você vê. É uma cultura que mostra muito bem animes. Em animes comuns, tipo Charlotte. Você lembra, né, que a irmã do cara do Charlotte, ela ficou ocupada. E ninguém deu remédio pra ela. Ela ficou de cama, com um pano quente na testa, e ela foi curada, porque isso realmente funciona. Porque como você combate uma gripe, quanto menos funções o seu corpo tiver que se preocupar, mais rápido você se cura. Isso é óbvio. Por exemplo, é que nem nadar enquanto você tá doente depois de comer. As pessoas dizem que você vai morrer afogado quando você nada, mas isso depende do organismo de uma pessoa. Se você tá com muito sangue realmente de fato dedicado pra digestão, você realmente vai se fuder. Ué, o que é pra fazer? Ah, tem que abrir aí. Ué? Ai, vou morrer. Vou ser preso. O mundo está perdendo a cor. Ai, mundo. Mas, sabe, esse lance da medicina, eu também concordo com essa ideia de serviços básicos serem públicos. Tipo, o cara tá com uma virose, mas operações realmente serem pagas, tá ligado? Porque, por exemplo, pensa comigo, você paga 3 mil reais de convênio por mês. Em um ano você paga 36 mil reais. Você raramente vai ter um câncer por ano. Se o tratamento for 36 mil, por exemplo. Cara, é muito mais vantajoso economicamente pra você se você pagar o seu próprio tratamento. Por exemplo, se você fazer uma operação pra... Por exemplo, eu vou fazer uma operação quando eu fizer 18 anos pra tirar a minha... Não, mentira. Tirar minha miopia. Tirar minha miopia. Então, por exemplo, se eu pagar 10 mil, é lucro se eu não pagasse convênio. Por exemplo, 10 mil a operação, mas, por exemplo, meu convênio é 1.000 por mês. Só eu, já não gasto de 1.000 por mês de convênio. Em 10 meses eu já paguei minha operação. Por exemplo, foi assinado meu convênio quando eu nasci. Eu tenho 16 anos. 16 vezes 12 é... Eu sou ruim de matemática. São... 186... Não. Caralho, eu sou muito burro. 182 meses. Que são 182 mil. Na sua vida, cara, você não gasta mais de 182 mil reais com operações.
Me cita quantas operações você já fez na sua vida. 4. 4. Se cada operação é 10 mil reais, chutando um preço absurdo, pagou 40 mil. Faz uma proporção com 182 mil. E se você tem um convênio tipo que nem eu, porque tem convênios mais caros, tipo o Gold, ou o Diamond, ou o Platinum, sei lá. Cara, você não gera um gasto, sabe? Eu fiz uma operação pra consertar o meu braço. Eu quebrei meu braço, né? Uma operaçãozinha, né? Nada básico. Continua sendo serviço básico, só ajeitar o osso de novo e enfaixar. Mas eu fiz. Cara, de operações maiores eu não fiz nada. Nenhuma. De operações reais que apresentam algum risco, sabe? Eu não fiz nenhuma. Ou seja, 182 mil reais jogados no lixo. Porque eu não fiz nenhuma operação. O máximo que eu passei foram exames, tá ligado? Por exemplo, eu tenho um problema, que é um problema... Sabe quando você tá atordoado no COD, que explode uma granada do seu lado? Sabe aquele som? Eu tenho esse som no meu ouvido todo dia, constantemente. Quando tá em silêncio eu consigo ouvir, como se tomasse uma granada flash, basicamente. Range aí. E... Boa. E... Foi o máximo que eu fiz foram exames, porque isso não tem cura. É alguma coisa bizarra. E, por exemplo, eu nunca tive nenhum problema. Mas pensa comigo, eu poderia ter resolvido esse meu problema no ouvido se eu investisse 182 mil reais em pesquisa sobre isso. Então, eles acabam te parasitando, assim. Por isso que, apesar disso parecer teoria da conspiração, mas a indústria farmacêutica é uma indústria do mal, tá ligado? Ela não vai pesquisar a cura do câncer se ela tá lucrando com a cura Se ela pode com o ganhar tratamento. dinheiro com remédio pro câncer, ela não vai fazer isso. Ai, mas é o capitalismo opressor. Não, é filha da putagem mesmo, cara. Porque, por exemplo, meu pai. Meu pai é uma pessoa de bem. Que apoia demais a democracia conservadora. É muito legal você pegar exemplos de pessoas conservadoras boas e enfiar na cara de esquerdista, tá ligado? É um bagulho muito satisfatório. Mas... não sei também. O meu pai, ele faz aqueles eventos. Ele ganha, por evento, 5 mil reais pelo menos no dia. No dia do evento. Ele vendeu 300 convites na última festa, 350, por 70 reais cada. Faz a conta. Por exemplo, 350 por 70. Faz essa conta. Ó, vamos adicionar um zero. Como se 100 pessoas tivessem comprado. 3.550. E vezes 7. 21 mil. 22 mil, vamos arredondar. 22 mil. Ele poderia ser filho da puta e dizer que é uma festa beneficente, porque ele fala que é uma festa beneficente, e enfiar o dinheiro no cu. Porque quem é que fiscaliza o que ele tá fazendo com a porra do dinheiro? Ninguém. Quem que vai chegar? Ô, Wolverine, você tá investindo demais aí em você não tá cumprindo com o que você disse. Não. Mas ele vai lá. Cara, é um bagulho muito sensacional e eu acho muito foda o que ele faz. Ele investe esses 22 mil em favela. Favela não, né? Mas, por exemplo, sabe aquelas crianças que estão na farol pedindo comida? Ou dinheiro? Ele dá brinquedo pra elas, ele vai com uma galera que é amigo, e eles fazem um evento que existe uma diferença de favela e comunidade de pessoas pobres, né? Ele vai naquelas comunidadezinhas de pessoas pobres, eles vão com um caminhão
com cachorro quente, velho. Eles compram boneco, boneca, bola de futebol, carrinho. Eles gastam 21 mil reais nessa porra toda. E, tipo, distribui pra famílias, crianças. Eles comem cachorro quente com as crianças. Eles ensinam coisas pras crianças. Tem um cara de lá que ele é professor, ele ensina as crianças a escrever, mano. Olha que bagulho foda. Tipo, é muito da hora isso que ele faz. É o mesmo lance da indústria farmacêutica. Eles enfiam dinheiro no cu, mas eles podiam descobrir a cura pro câncer. Que nada impede. Por exemplo, aquele cara lá da faculdade que descobriu a cura pro câncer. Sabe o que fizeram com ele, né? Você lembra daquele cara que descobriu a cura pro câncer? Não é teoria da conspiração. Saiu na mídia teoricamente, né? Mas... era conhecido do meu pai. Meu pai conhece todo mundo deve pro meu pai também. Mas é o cara lá que... É um cientista lá que descobriu cura pro câncer, uma substância que ameniza ou cura completamente os efeitos do câncer. Ele foi preso. Foi preso. É como se, tipo, tu tá traindo o governo e você vai ser preso. Onde isso te lembra? De pessoas que fizeram bem pro próprio país e que foram presas. Adivinha. Só fala União Soviética, nazismo, Cuba, China. Daí, velho, eles se dizem, que nem o Alex falou que... Cara, eu sou muito sortudo por ter um professor de filosofia e um de história que são conservadores, velho. O Alex é foda, velho, negão gostoso do caralho. O Alex, ele falou pra gente sobre políticos que se dizem a favor do povo. Hã? Ah, verdade. Os governos de esquerda, eles se dizem apoiar o povo pra conseguir um apoio da maioria. Mas se você pensa, acima de tudo, nada que eles fazem pra apoiar o povo. Não concordo? Porque, por exemplo, o povo quer liberdade, óbvio. Todo mundo quer liberdade. Daremos liberdade pro povo, pois esse governo atual opressor, ele não dá liberdade pro povo. Beleza, o que vira depois? Uma ditadura, e se você for contra o governo, você é executado. E aí? Eles se dizem libertadores do povo, mas eles são tiranos. Mais tiranos do que pode ser o governo. Quem a gente tem que pegar essa merda? Ele é. Ou ele é alemão. É engraçado o símbolo do socialismo. Eu não sei se é da União Soviética ou do socialismo. A foice e o martelo, sabe? Ok, a foice e o martelo, melhores condições para trabalhadores e agricultores. Teoricamente de pequeno porte. O que acontecia? Agora a sua casa é propriedade do governo. Agora vai ser o Estado. Sim, a gente vai te dar liberdade, você vai poder plantar e consumir perfeitamente tudo que você produz. 2 anos depois... então, cara, eu tô vendo que você tá com uma colheita muito boa. E você sabe, né? Você ter mais do que você realmente precisa é capitalismo. E, sabe, capitalismo é opressor. Então, você dá o que sobrar. Na verdade, eu vou definir um valor pra você me dar uma quantidade de comida pra você me dar. Se sobrar pra você, foda-se. Se sobrar ou não. Eu quero o meu. Ou seja, se você pensar, piorou. Socialismo não tem nada contra capitalismo. Ele não é a favor, mas ele é um capitalismo
eu não posso considerar capitalismo isso, cara, na moral. Ele é uma filha da putagem. É assim que você classifica socialismo. Capitalismo Filha da putagem. é a própria economia, mano. Capitalismo velho, é economia. Não tem como não ter um governo sem isso. Tem tem economia como feudal, capitalismo Não feudal. existe economia a não ser que todas as pessoas sejam completamente autônomas. Tipo, você acorda todo dia às 6 da manhã pra plantar seu alimento. Você caça pra conseguir comida enquanto não cresce seu alimento. Você fabrica suas próprias roupas. Cara, é impossível, velho. Você tem 24 horas por dia. Se dedicar 1 hora pra cada coisa, você não dorme. E você vai fazer tudo merda. Não tem lógica. Então, o que é pra gente destruir, na moral? Não só Darius. Ah, ali. Não existe sistema de produção ou ideologia que não tenha capitalismo. Porque capitalismo é a própria economia. É E não tem economia, sociedade velho. que viveu sem economia. A gente fala de que quando alguém ganha, alguém perde, mas é assim que funciona realmente, velho. Porque se todo mundo ganhasse, não ia ter... Os recursos não tem recursos suficientes na Terra. Sim, velho. Ó, uma teoria disso é BioShock. Você conhece a história do BioShock? Não. O cara criou uma sociedade embaixo do mar e ele era Ele era anticapitalista, anticomunista e antifascista. Ele era anti-porra toda. Então não ia existir dinheiro, apenas... apenas liberdade. Não haveria censura, seria a liberdade de imprensa total, mas ele seria o líder. Ou seja, sabe, se tem alguém acima dos outros, já as pessoas não são iguais já. Então isso já descomprova. Mas ele tentou manter, ele chamou os melhores... Caralho. Ele chamou os melhores cientistas de todo mundo, convidou Albert Einstein, mas o Albert Einstein morreu. Na história do BioShock, claro. Mas, por exemplo, todo mundo era livre pra fazer o que quisesse, mas existiria uma ordem, né, pra ninguém sair matando, e todas as pessoas eram teoricamente de bem. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a ver que ele era um ditador, tá ligado? Porque ele tinha poder maior que os outros. E ele sumia com pessoas que ele não gostava, então ele criou liberdade, mas ele criou ditadura também, ao mesmo tempo. É uma liberdade falsa. Liberdade falsa. E aí, quando eles começaram a se revoltar, começaram a falar mal dele nos jornais. O que ele fez? Matou as pessoas dos jornais. Ou seja, os caras que se dizem totalmente... Hitler fez igual. Totalmente a favor da liberdade do povo, eles são autoritários, cara. Eles são os mais autoritários. Porque assim, se você dá liberdade total pro povo, vira anarquia, tá ligado? Que, por exemplo, é tipo democracia na Grécia. Sabe, né, como é que era o lema de democracia na Grécia, né? Se tem uma pessoa discordando, então não vai pra frente a ideia. Todos têm que concordar. Mas, porra, cara. Sabe, velho. Em que... Já numa sociedade de 300 pessoas, uma vai discordar. Não concorda? Pelo menos uma vai ter uma ideia diferente. Imagina num país de 200 milhões de pessoas. Não existe liberdade total. Você... É tipo absolutismo, só que menos merda. Que o absolutismo só que bom e com democracia, né, claro. Você abdica de algumas das suas vantagens, suas liberdades civis, pra você ter uma estabilidade civil. O primeiro é a estabilidade, sabe? É bizarro, mas é a verdade. Por exemplo, as pessoas reclamam de ditadura militar. Mas, por exemplo, não tinha liberdade de imprensa. Cara, se tivesse liberdade de imprensa, metade do país era comunista, tá ligado? As pessoas convenceriam que o comunismo era uma coisa boa e as pessoas virariam comunistas. E não era isso que as pessoas... as pessoas de bem queriam. É simplesmente isso. Uma coisa também engraçada é que o brasileiro não gosta de ler. O brasileiro não gosta de ler. E quando lê livro inútil.
Livro de história, Eu fico louco. biografia do Felipe Neto. É. Peraí, me protege, eu vou pegar água, porque faz 2 horas que eu tô falando sem beber água. Uma água geladinha, sabe? Great. We've got a full tank, lots of green lights, and we're fat with stolen loot. Hop aboard, my friends. Let's conclude this. Taser! First aid kit here! We're finally almost finished. Please, join me at the helicopter. These assholes aren't in our league. Fuck them all. The end is upon us, and it's a good ending. Please, into the helicopter. Dozer's here! Hold your ground! Medic, take it out! Fucking punk, got the medic. Uau. Ah. Aí rola tipo BF, aparece uma minigun assim do lado, aí vai. Mas tem um bagulho que as pessoas não analisam em questão de comunismo e socialismo, comunismo, socialismo, capitalismo, conservadorismo. É que, por exemplo, o Marx. Em que época o Marx viveu? Revolução Industrial, certo? Foi na Revolução. Hã? É, Revolução Industrial, que foi quando surgiu a sociologia. Não, acho que a sociologia surgiu no século XIX, mano. Então, Revolução Industrial é século XVIII, XIX. Peraí, eu tô comendo. Meti na cara de uma petista aqui. Falando que o homem não presta. Isso aí, Luigi. Eu falei, você que só fica com um tranqueiro. Verdade. Ela riu. Dar chance pros caras que não usam droga e não tem carro ou moto não dá, né? Cara, é incrível, velho. Como essas minas burra pra caralho. Mano, independente de quem seja a pessoa, é burra pra caralho. Vamos ficar com qualquer um. Né? Vamos ficar com o Zé Droguinha, porque ele parece ser mais estiloso, ele parece ser mais bonito, que não é verdade, velho. Tipo, comparando nosso style com funkeirão com bermuda de surf, camiseta listradinha ou o boné roubado do posto de gasolina e do. E a corrente de latão que ele fala que é de ouro. Roubada também, né?
e que ele fuma maconha. E a gente? Vai, vamos falar o nosso estilo, que ele é bem mais de A boa. gente se diverte, não precisa ficar. Não precisa É, sair e usar droga. a gente é intelectual, porque inteligência é diferente de intelectual. É, independente se você seja ruim em tal matéria ou não, você é intelectual porque você procura conhecimento. A gente gosta de conhecimento, fala a verdade, né? Isso é de história, mano. União A Soviética. a gente gosta muito de estudar, cara, porque é pra gente não cometer a mesma merda que fizeram no passado, basicamente. Mas, por exemplo, nosso estilo que eu tô querendo dizer em aparência, porque aparência é a primeira coisa que chama atenção. Acho que você concorda comigo, né? Isso é totalmente verdade. É... Falar da nossa aparência. A gente usa calça jeans, normalmente, ou bermuda jeans, certo? Sim. Tô falando de mim, pelo menos, né? Eu uso Ou uma usa camiseta mais preta. calça jeans preta. É, calça jeans. Eu tenho uma calça jeans preta também. Eu tenho uma eu uso camiseta preta em geral, camisetas escuras. E eu pareço um drogado, porque meu cabelo é uma merda. Mas, não, mentira, não sei. Mas eu acho muito melhor ter um cabelo grande e bagunçado do que um cabelo escova de roupa. Sabe aquelas escovas que você usa pra passar na sola do tênis? Sim. É tipo isso, o cabelo deles. Mas sei lá, velho, a gente é muito mais de boa, sabe? E fora, ó, vamos contar as questões fora de aparência. Funkeiro, drogado, Isso é choque card. burro, ego mais alto que a cabeça. Má influência, porque Não ele tem vai má ficar envolvendo influência, com tráfico. não tem um bom vocabulário. É tipo, aê meu, beleza, véi, não sei o que. Não estuda, não tem futuro, porra nenhuma, vai ser um gari. Vai me ser um perdoe, ladrão, vai ser um ladrão. Não, Não não. vai ser nenhum gari, porque gari Ele tem se honra. esforça, Ele, tem honra. Tem honra de ter um emprego, velho. porque ele não escolheu o Emprego caminho mais digno. fácil de roubar, ou de sei lá, ele tá lá fazendo algo pra não ter que entrar no mundo do crime. Sim, velho. Eu admiro muito essas pessoas, porque elas são pessoas de bem. Mas, por exemplo, ele não tem futuro, ele não tem futuro nenhum, velho. Vai casar com o cara por quê, mano? Você vai namorar o cara por quê? Pra quando você vê que ele é um merda, ele ir lá raspar seu cabelo porque ele provavelmente é traficante? É E tipo isso, velho. Pega a termita. Peguei. Não, pegou não. Você pegou a drill. Daí, por exemplo, a gente busca conhecimento, a gente se esforça no que a gente faz, normalmente, porque matemática é uma bosta, então foda-se. Mas a gente busca conhecimento. Cara, compara as nossas escritas, nossas redações, nossas próprias fanfics com redações criadas por funkeiros. Já tentou isso? Funk. Funk é a redação deles. Funk. Cara, a gente, sabe, se eles realmente admirassem a inteligência, eles iam olhar pra gente e ia falar, tipo, caralho, olha os deuses, mano, tá ligado? A gente é deuses perto desses caras. Daí, mano, é foda, velho. As minas querem ficar com o Zé Droguinha porque ele é mais interessante. Porque normalmente uma pessoa com conhecimento, ela tende a ser mais chata, teoricamente, né? Menos aberta, porque ela vê que muitas pessoas são uma bosta, então é melhor não se relacionar com elas. Mas, por exemplo, cara, sabe como eu conheci a Carol? Eu vi que ela tava desenhando. E ela ficou uma vermelha quando eu comecei a falar com ela, porque ela não fala. Então, ela tem que, de alguma maneira, falar. Ah, você desenha, mano. Ela